vascaíno, feliz Natal, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que o nosso Salvador lhe conceda aí um dia radiante e repleto de bênçãos, tá? Deixa aí nos comentários aí de onde vocês estão falando para eu mandar um Feliz Natal aí para vocês. E neste vídeo, em pleno Natal, o Vasco avança aí em negociações importantes para a gente ter um time competitivo em 2025. Vamos falar bastante aqui sobre a situação envolvendo o zagueiro, atacante, volante, meia e ontem o Marinates, hein? O Papai Noel Marinates ontem simplesmente veio a público, falou, rapaz. A gente vai explicar toda essa situação. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você fazer parte da nossa família. Vem, vem comemorar esse Natal aqui com a gente. O seguinte, pessoal, vamos falar aqui primeiro sobre saída de jogador, porque o Léo Pelé ele está com algumas propostas aí para deixar o Vasco da Gama. O Vasco já havia recebido uma consulta, tá, por parte do Fortaleza. O Vasco tinha pedido Moisés, o atacante, o próprio Atlético do Paraná colocaram a dívida ali do Hugo Moura na mesa para perdoar a dívida. Também colocaram o Gamarra, o zagueiro. Nenhuma dessas propostas aí agradaram o Vasco da Gama. Vasco que quer dinheiro. Vasco quer 16 milhões de reais ou um jogador de peso para poder fazer o repasse do Léo Pelé. E a gente tomou conhecimento aí que o Bahia, o Grupo City, do Rogério Ceni, que é um amigo particular do Léo Pelé que solicitou desligamento do Vasco, quer a contratação do jogador. Nos próximos dias chega uma proposta aí do Bahia City pelo Léo Pelé. Na proposta orçamentária do Vasco da Gama, está previsto aí, no mínimo, 150 milhões em venda de jogadores. Essa situação do Ryan, o Ryan vive os últimos dias aí como atleta do Vasco. Ryan que está indo para a Itália, para a Fiorentina, para seguir os passos ali do Edmundo, uma negociação ali que pode chegar a casa de 100 milhões de reais. E o nosso outro ativo aí, o Piton, isso mesmo, Piton aí com uma proposta de 60 milhões, também de um clube da Itália, que é a Roma. Então o Vasco vai ter um alívio financeiro muito grande nesse começo de ano. O Vasco que está pedindo aí, vai ingressar com pedido de recuperação judicial, certo? O Vasco vai ter 180 dias livres, sem nenhum tipo de penhora, perfeito? O seguinte, o Vasco pode prorrogar por mais 180 dias. Você imagina o ano inteiro sem penhora, o ano inteiro sem nenhuma possibilidade de execução. Um investimento só no futebol. Ou seja, o magnate chegando aqui vai pegar a dívida composta do Vasco e vai atacar essas dívidas aí. E o Vasco se movimenta no mercado, né? O Vasco anunciou 3
3 reforços aí, né? Tá sacramentado. Daniel Fusato, jogador que vem lá do Eibar, o goleiro, chega aqui com 75% dos direitos econômicos agora pertencentes ao Vasco da Gama. O Lucas Freitas, jogador que vem lá do Juventude, jogador que era do Palmeiras aí, cria do Flamengo. O Vasco ficou com 50% dos direitos econômicos dele. E claro, a situação do Tietê, que é o jogador diferente até aqui. Então, o Vasco fez 3 negociações aí sacramentadas, tá? E só uma coisa, o Léo Jardim não deixa o Vasco. O Vasco está contratando o Daniel Fusato por conta da situação do Kehler. Léo Jardim e o nosso Pirata, tá? Vão renovar contrato com o Vasco da Gama. Agora a gente tem uma notícia muito boa para passar para vocês, que é do Balbuena. Porque o Balbuena, ele está ali em tratativas de rescisão de contrato, as negociações estão muito avançadas. A gente pode dizer aqui que o Balbuena, 90% aí, de ser bacalhau, de fazer dupla de zaga ali com o nosso bravo João Vitor. Eu acho que fica uma zaga com mais respeito ali, o Balbuena chegando aqui. Então, assim, eu acho que o Vasco foi assertivo nessa contratação, jogador ainda de seleção paraguaia. O Vasco ganha muito ali na bola aérea. Agora, o Vasco vai contratar mais 2 zagueiros, pelo menos. Por quê? Com a saída do Léo, com a saída ali de outros atletas, né, como o Rojas, e deixou o Vasco, o Robert Rojas, o Vasco tentando a rescisão com o Maicon também, só ficou os garotos da base, né, o Lincoln, o Luiz Gustavo e o João Vitor. Então o Vasco vai tentar mais 2 aí. O Balbuena encaminhado. Bom, situação aqui envolvendo a lateral direita. O Puma é um jogador aí que está deixando o Vasco, ele tem várias propostas aí. O Vasco negocia, está muito bem encaminhada a chegada do lateral direito da seleção paraguaia, né? O César Olmedo, que joga lá no Olímpia do Paraguai, jogador jovem, 23 anos aí, lá no Paraguai. Muitos comparam ele com Arce, né? Então, assim, boa contratação também que o Vasco está fazendo e vem para disputar a vaga com o nosso bravo PH. Sobre a situação aí de volante, tá? Ontem eu falei para vocês que surgiu a possibilidade do Cuejar jogar aqui no Vasco. Ele está voltando aqui para o Brasil. O Cuejar retorna. A gente teve mais uma atualização que o Lucas Oliveira, informação do Vene Casagrande, que está emprestado ao Kyoto Sanga, que o atleta pertence ao Cruzeiro. O Vasco está em fase final também de contratá-lo. O Cruzeiro já tem aí uma proposta em mãos e a chance é muito boa desse atleta vir parar aqui. Sobre a situação envolvendo meia, a gente tem ali a situação do Juliano, tá? O Carille quer o atleta, e eu penso da seguinte forma: a gente já tem ali o Paê com uma certa idade, tá? E a gente já tem o Coutinho com uma certa idade. Trazer mais um jogador com, com essa idade, eu não acho muito inteligente. Ele fez uma boa competição pelo Santos, mas era a Série B, entendeu? Não é mais aquele jogador de seleção brasileira. O empresário do Carlos Pena também falou
tá? Falou que o Carlos Pena quer muito vestir a camisa do Vasco. Não, não deu certo lá no Inter, não deu certo lá no Bahia, e ele praticamente jogou o Carlos de Pena aí para o Vasco da Gama, ofereceu, certo? Então, assim, vamos abrir até aspas aqui para o empresário. O Vasco é um clube gigante, estava tudo pronto quando o clube estava na Série B. Carlos queria jogar aqui. Seu melhor amigo chamou no último dia, que era Kaique Medina, e virou. Mas o Vasco é um gigante. Acho eu, não sou técnico nem diretor, mas que seria um lindo presente. Você concorda com o empresário? Deixe aí nos comentários. E claro, o Vasco também fez uma proposta ali para o Joaquim Lavega, certo? Jogador do River Plate, tá? O Vasco fez uma proposta, formalizou, Pedrinho gosta muito desse jogador. Paralelamente a isso, o Vasco aí tenta a contratação de Tiquinho Soares, do Botafogo, e do Guilherme, que é um pedido especial. O Vasco não vai deixar de fazer esforços para trazer o Guilherme, que foi um pedido aí do Carille, ponta esquerda lá do Santos, que foi o destaque da Série B. Então, essas são as notícias do Vasco. Ali, em pleno Natal, aí, o Vasco trabalhando, se movimentando no mercado, para a gente ter um time bacana no ano que vem, tá? Agradeço aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!